missionária. Um dos primeiros missionários, o pastor William Berg e a sua esposa, o pastor Zacarias Taylor e a sua esposa, seguiram para a Bahia, junto com o nosso querido ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque, que tinha se convertido, e a sua esposa. Eles foram para a Bahia plantar a Igreja Batista lá no Brasil, porque tinha duas igrejas batistas em São Paulo, mas era de ingleses, de americanos, não tinha, eram os colonos americanos que começaram aquelas igrejas, elas evangelizavam, inclusive Antônio Teixeira de Albuquerque foi batizado lá. E eles começaram a primeira igreja batista na Bahia em setembro de 1882. Só para você, nosso ouvinte, entender onde é que nós estamos na história, 1882, o Brasil era império, Dom Pedro II. 1889 é que o Brasil vai proclamar república. Mas em 1888 é que vem a libertação dos escravos. Infelizmente, em 1882 nós tínhamos escravidão no Brasil, lamentavelmente. Mas ali na igreja, a igreja era pequena, tinha 7 membros, meus irmãos. E algumas pessoas ali em Salvador frequentavam a igreja, alguns escravos frequentavam a igreja. E um dia, um homem que frequentava, ele deixou de frequentar. E ali ficou alguns meses sem aparecer, aí os irmãos perguntaram, cadê fulano e tal? Aí alguém disse, o dono dele ficou sabendo que ele estava frequentando a igreja dos protestantes, dos hereges. E, na verdade, bem não era igreja, né? Era uma casa, porque naquela época não podia se construir templo, não era permitido construir templo protestante no Brasil. O dono dele ficou sabendo e disse que se ele continuasse frequentando a igreja dos crentes, dos protestantes, iria matá-lo. Essa foi a notícia que chegou à igreja. O que a igreja fez? A igreja se reúne para levantar uma oferta missionária. Com qual objetivo? Comprar a liberdade daquele escravo. Como diz numa entrevista a filha do missionário William Bagley, eu tenho inclusive esse vídeo no meu Instagram, está publicado lá, se você quiser assistir, você vai lá no meu Instagram, você acha esse vídeo, a declaração dela. Ela diz assim, dito e feito, a Igreja Batista se reúne para levantar uma oferta e comprar a liberdade daquele escravo. Aí comprou a liberdade para aquele homem, para que aquele homem pudesse servir o Senhor Jesus livremente e ter uma vida livre como cidadão. É linda essa história. O início desse movimento missionário que começa plantando igrejas, mas com uma relevância social, com um compromisso de justiça e transformação social muito grande. Levantar a oferta para comprar a liberdade daquele escravo. E a informação que nós temos, Estevam, é que isso foi feito outras vezes. Em outros lugares, outras igrejas compraram a liberdade de pessoas para que elas pudessem servir ao Senhor e ter sua vida livre como cidadão digno. Enfim, os batistas brasileiros, um povo missionário, um povo pioneiro nessa atitude de compaixão, de graça, de amor, de justiça, de transformação social. Essa é a história